Sejam bem-vindos a mais uma noite iluminada pelo verbo dos diferentes artistas que hoje farão parte do nosso evento. Ouvindo essas pessoas especiais, eu tenho certeza que vocês que estão aí em casa, com as gavetas lotadinhas de textos, de poemas, vão desejar apresentá-los ao mundo e, com certeza, teremos muitos livros. Nos procurem, coloquem aí nos comentários esse desejo, porque a Academia de Letras do Brasil, Seccional Criciúma, também está aqui para servir essas pessoas que desejam iniciar a sua carreira literária. Sejam todos bem-vindos. Para iniciar, então, a nossa noite literária, eu vou ler para vocês, vou ler porque eu não sei decor, né? Um texto meu. Voar. Sim, amigo leitor, sei que neste momento estás ocupado, como sempre, mas vou até sua casa hoje. Irei nas asas do vento sul e, por isso, chegarei a tempo de vermos o sol se desmanchar no horizonte. Sei que estás trabalhando e a tarefa se encontra inacabada. Mas, amigo, e a brisa mansa que vem trazendo a alma das acácias? E o bem-te-vi que canta no telhado, convidando a sonata crepuscular? Venha correr, respirar, voar. O dia está perfeito para voar. Mas eu não sei voar, você me dirá. Mas eu sei um segredo que eu aprendi com as fadas. Tome um banho de rio vestido de Adão. Seque-se com os últimos raios de sol e beba o orvalho fresco e doce das pétalas de jasmim. Sorva o aromático azul do mar e mergulhe alegremente num lago de vento. Depois é fechar os olhos e saltar, sem medo, nas asas da imaginação. E então é só vir comigo, nestas ondas de papel, onde não existe o tempo. Entre nuvens, ventos e magias, reviver. Vamos então mergulhar nos textos, nos livros, nas letras magníficas desses amigos, desses companheiros que virão hoje nos apresentar a sua poesia, a sua literatura. Sejam muito bem-vindos. Agora nós vamos ouvir esses nossos incríveis escritores que transformam os seus versos em melodias fantásticas. Cora Coralina disse o seguinte: não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos. E Ludwig van Beethoven disse o seguinte: a música é o vínculo que une a vida ao espírito, a vida dos sentidos. A melodia é a vida sensível das poesias. Vamos agora, então, ouvir os nossos autores, os nossos compositores nas suas melodias maravilhosas. Não ligar pro tempo, quanto tempo faz que eu já não ligo mais.
não, devolução, não, não. Eu já nem sei o que fazer pra desacelerar o tempo. Eu já tentei. Passado, futuro e presente, tudo junto aqui na minha mente. E é pura sedução, confusão. Oh, eu plano no sistema, mas não tenho devolução. Saia, tomara que caia essa tua lábia pro meu patrocínio. Saia, não venha correndo, mas traga esse cheiro de prosa, porque saia, em cima tu és curta, embaixo tu és alta, tudo aquilo que és. Saia, partida ao meio, tecido segredo que guardado deixou. Mas vou ficar nos braços escondidos. Lhe trago essa rosa, em teu peito vem guardar. Ensaio no cinema faz lembrar. Lhe trago essa rosa, em teu peito vem guardar. Ensaio no cinema faz lembrar. Saia, tomara que caia essa tua lábia pro meu patrocínio. Saia, não venha correndo, mas traga esse cheiro de prosa, porque saia, em cima tu és curta, embaixo tu és alta, tudo aquilo que és. Saia, partida ao meio, tecido segredo que guardado deixou. Mas vou ficar nos braços escondidos. Lhe trago essa rosa, em teu peito vou guardar. Ensaio no cinema faz lembrar. Lhe trago essa rosa, em teu peito vou guardar. Ensaio no cinema faz lembrar. Fazer então cinema novo, novela e vague em algum lugar onde eu possa esquecer que saia. Lhe trago essa rosa, em teu peito vou guardar. Ensaio no cinema faz lembrar. Lhe trago essa rosa, em teu peito vou guardar. Ensaio no cinema faz lembrar. Lhe trago essa rosa, em teu peito vou guardar. Ensaio no cinema faz lembrar. Agora, então, nós vamos ouvir uma pessoa fantástica, a Cheyenne Damasio Uvione. A Cheyenne, ela é uma poeta de mão cheia e está, assim, fazendo muito sucesso.
com o seu livro Poetizando no Ócio e com a sua poesia, que ela não cansa, né, de nos trazer, de nos brindar, né? Sempre, praticamente toda semana, a gente tem alguma coisa muito bonita dela para ler em algum lugar da web. Então, a Cheyenne, ela é mestre em Ciências Ambientais pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, especialista em Metodologia e Prática Interdisciplinar de Ensino, possui graduação em Geografia, licenciatura e bacharelado. Iniciou a carreira nas letras com o poema Igrejinha, onde conquistado, né, no concurso literário da Academia Cristianense de Letras, em 2006. Participou de seleções para publicação em âmbito nacional, culminando com a publicação da antologia Fantasticamente, Contos de Fadas, este aqui que eu tenho. E seu primeiro livro foi Poetizando no Ócio, agora ela tem outros livros. Participa do projeto Frutos da Poesia e do projeto Compar Poesias. Publica trechos de seus trabalhos no Instagram. E ela também, além da LBSC, ela é membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Então, para hoje, nós vamos ouvir o que ela preparou sobre literatura infantil e formação do leitor. Seja bem-vinda, Cheyenne. A literatura infanto-juvenil é o tipo de literatura que é voltada a um público criança, né? O próprio nome já diz, é um público infanto, né? Destinado à infância, à adolescente e parte da juventude. Embora tenham muitos adultos que se deliciem com os textos infantis. Inclusive, tem textos clássicos que são voltados para o público infanto-juvenil e que são lidos por todos os públicos. Essa pergunta, né, como se forma um leitor, é uma pergunta bastante recorrente quando se trata de literatura infanto-juvenil, e basta dizer que, primeiramente, um leitor, ele se forma na escola, né? É na escola, nas classes de alfabetização, na educação infantil, que as crianças começam a ter contato primeiro com as letras, depois com as palavras e com as frases, e é ali que se forma o público leitor. É claro que nessa fase é imprescindível também as contações de histórias, e aí eu dou um crédito enorme para os contadores de histórias, porque fazem esse trabalho belíssimo de contar e encantar as crianças, né? Esse público infanto, e é uma forma de atrair um público para a leitura, né? É claro também que não posso desmerecer o papel da família, porque a família também tem uma grande importância, uma grande influência. É muito comum ouvir, né? Se você entrevistar pessoas que gostam de leitura e perguntar a elas aonde iniciou o gosto pela leitura, é claro que elas vão dizer sempre que teve algum parente, ou o pai, ou a mãe, ou um tio, ou a avó, o avô, a tia. Tem alguém da família que gosta da leitura e que influenciou e que foi exemplo e que estimulou essa criança a se tornar um leitor. Mas é inegável que a escola é que tem um grande papel na formação do público leitor, na formação do leitor infanto-juvenil especialmente. E aí eu tenho que levar em consideração alguns fatores. O primeiro deles é a leitura pelo prazer da leitura e não a leitura por obrigação. É claro que a gente sabe que alguns textos são de leitura obrigatória, sim, né? Mas a leitura ela tem que ser algo prazeroso. Então, como nós temos salas de aulas com 25, 30 estudantes, é impossível que os 30 estudantes gostem de ler o mesmo livro ou tenham aptidão para o mesmo gênero textual ou ainda para o mesmo estilo, né, de escrita. Então, é importante que os gostos de cada pessoa sejam respeitados também. E o professor na escola, ele tem esse papel de instrumentalizar a leitura.
é o professor de línguas, de literatura, que vai utilizar de todos os artifícios, de todas as metodologias, de todas as praxes para fazer com que o estudante se torne um leitor e tenha prazer em realizar a leitura, né? Além de ser um instrumentalizador, é importante também que esse professor ele seja um conhecedor de acervos. Então, para ele indicar uma boa leitura para o seu estudante, por exemplo, que não gosta de ler, mas que gosta de futebol, por exemplo, ele tem que conhecer textos literários que tratem dessa temática para conquistar esse estudante. Então, é do professor o papel de ser um instrumentalizador, de ser um apaixonado pela literatura, de ser um apaixonado e um conhecedor de vários gêneros, de vários textos literários, para poder fazer as melhores indicações para os seus estudantes. A leitura na escola, ela precisa deixar de ser a leitura obrigatória, a leitura como um pretexto para ensinar outras disciplinas ou ainda a leitura como forma de castigo. Essas são práticas que acabam afastando o leitor do livro, afasta o leitor do texto literário e isso causa um dano irreparável, porque sempre que esse estudante ou esse adulto depois for ler um texto, ele vai lembrar das vezes que ele teve como castigo ficar na biblioteca lendo, por exemplo. Para um adulto que gosta da leitura, né, ir à biblioteca e deliciar-se com a leitura de um livro é uma prática prazerosa. E ouvir dizer que alguém foi castigado indo à biblioteca para fazer leitura é algo inconcebível, porque é uma prática que coloca a leitura contra o leitor. Coloca o livro contra o leitor, coloca a biblioteca contra o possível leitor, né? Então a leitura na escola, ela não pode se tornar um castigo, um empecilho, uma obrigatoriedade ou ainda um pretexto para ensinar alguma outra disciplina. A leitura na escola, ela precisa sim, né? Ela precisa sim acontecer. Ela tem que estar voltada para essa apreciação estética, para esse olhar para a construção que é um livro. O livro é o resultado, o livro infantil especialmente, é o resultado do trabalho de várias pessoas. Passa pelo escritor, pelo ilustrador, que tem um trabalho excepcional, né, de colocar vida naquelas palavras, de fazer a criança imaginar as cenas, de contribuir para isso. Então, formar essa competência leitora no estudante é uma tarefa que cabe à escola. Se a família contribuir incentivando a leitura, melhor ainda. A prática da leitura na criança, ela desenvolve várias habilidades. A imaginação, a compreensão daquilo que está escrito, o desenvolvimento das habilidades cognitivas de interpretação, a oralidade, a interpretação das cenas, porque a criança imagina um todo, ela imagina um universo quando ela está fazendo a leitura de um livro, né? Ela reelabora significados e ela aprende, né? Ela aprende, desenvolve competências, desenvolve habilidades mentais. Então, todo esse conjunto de atividades cognitivas desenvolvidas na criança contribui para que ela seja um adulto leitor com melhores habilidades, com maiores competências de interpretação, de oralidade. E é claro também que tudo isso passa pela intertextualidade, porque quanto mais essa criança lê, mais ela vai conseguir fazer conexões entre um livro que ela já leu e aquilo que está referenciado nesse livro que ela lê no momento. Então, são habilidades muito importantes para o desenvolvimento dessa criança. Como deve ser, então, um livro, um texto de literatura infanto-juvenil? O texto de literatura infanto-juvenil, historicamente, ele esteve voltado para atividades moralizantes e educativas, que nós chamamos de textos pedagógicos.
vou citar como exemplo o texto do Pinóquio, né? É um exemplo bem clássico, onde a criança aprende desde cedo que mentir é algo que não é legal e que se ela mente, ela tem um castigo. Na história do Pinóquio, o castigo foi o nariz crescer, né? E teve várias consequências isso. Mas a literatura infantil moderna, ela não passa mais por esse viés moralizante. Nós temos um outro modelo de sociedade. Aquela sociedade, né, quando foi escrito o Pinóquio, por exemplo, os textos dos irmãos Grimm, né, esses textos eles têm caráter moralizante. Eles ensinam a criança como se comportar em uma sociedade, que tipo de sociedade nós queremos, nós precisamos, que tipo de adulto, né, essa criança hoje, que tipo de adulto ela vai ser amanhã. Então tudo isso passava pelo texto literário, né? Mentir é ruim. Então, é claro que mentir é ruim até hoje, mas naquele contexto, né, a consequência tinha um castigo. Então, essa literatura de castigo, de fazer a coisa errada, a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, ela desobedeceu, ela foi por outro caminho, ela deu conversa a um estranho, ela foi por outro caminho. Então, tudo isso são construções moralizantes. E o texto de literatura infantil moderno, da contemporaneidade, né, estamos falando aí de século XXI, é um texto que não é mais voltado para essas práticas moralizantes e educativas. São textos provocantes, né, extremamente literários, não mais pedagógicos, né? São textos provocantes que levam a criança a imaginar. Então é outro contexto, né? Por isso os textos de literatura moderna são diferentes. Essa é a principal característica que diferencia a literatura moderna daquela literatura do passado, né? E uma característica bem importante para o escritor de literatura infantil é que o texto, a forma como ele é escrito, não pode ser nem infantilizante, nem infantilizável, porque a criança, ela precisa aprender também a nossa língua, a língua portuguesa, a língua oficial do nosso país. E falar de literatura, né, e escrever, a não ser que o autor queira realmente expressar ali numa linguagem bem infantilizável, um personagem, por exemplo, que tenha 1 ano de idade, né? O que não seria o normal para um personagem que tem 10 anos. Ele não pode falar de uma forma infantil. Esse personagem vai ter que falar dentro daquilo que se espera para uma criança de 10 anos. É importante destacar que na contemporaneidade, novos temas surgem, né? Nós estamos vivendo em um período em que temas como injustiça, diferenças sociais, preconceito, marginalização de crianças e idosos, autoritarismo familiar e escolar, poluição, a questão da natureza, da ecologia, sexualidade, sofrimento infantil, bullying, são temas recorrentes nesse período. Então nós não podemos mais comparar essa literatura contemporânea com a literatura do passado. Cada uma cumpriu o seu papel e elas têm diferenças fundamentais. As narrativas dessa literatura atual, né, as narrativas não são mais lineares, né, elas utilizam aí de uma metalinguagem, de intertextualidade, gírias, existe um contato, uma aproximação muito grande com as gírias, com as falas características de cada região do país. Então essas são características bem recorrentes, né, nessa literatura moderna. E o uso das paródias. As paródias também são muito utilizadas nessa literatura moderna, tanto para a literatura quanto para o cinema. Se a gente for lembrar, por exemplo, um filme aí da contemporaneidade, o filme Shrek, né, voltado para o público infanto-juvenil, e que nós adultos também nos deliciamos com as suas cenas. E esse filme traz o quê? Traz uma paródia, trazendo ali personagens de outros desenhos, de outros filmes, né? Os Três Porquinhos, o Biscoito,
são personagens que já apareceram em outras cenas, em outros contextos, inclusive contextos pedagógicos, moralizantes, e que agora estão aí aparecendo com um novo tema. Hoje não se tem mais a valorização do belo. A princesa não era mais a bela. A princesa não tinha cabelos loiros e compridos e usava vestidos bonitos, né? A princesa já era diferente, assim como o escolhido dela não era mais um príncipe elegante de cavalo, né? O príncipe tinha um burro, que na verdade nem era dele. Então, essas diferenças, né, é que fazem com que a literatura moderna, a literatura infantil moderna, seja tão diferente, né, e tenha cumprido seu papel na atualidade, que é o papel de fazer a criança pensar nas práticas, pensar naquilo que rodeia ela, naquilo que é certo e errado, né? O certo e o errado não deixaram de existir, apenas aparecem de uma forma diferente. O livro não diz o que é certo, não diz o que é errado, não diz que você vai ser castigado se errar. Ele apenas mostra que existem vários caminhos e a cada um, né, a sua decisão de qual caminho seguir. Então essa é uma das características da literatura infantil moderna. Em se tratando de textos literários, né, existem vários tipos de textos literários voltados para o público infantil, né, como as lendas, as fábulas, o apólogo, a poesia, que também é uma das formas, a novela também é uma forma que poderia ser expressada, né, os contos. E em se tratando de literatura infantil, a minha sugestão enquanto mãe, professora e escritora é sempre iniciar com textos menores. Então, esses textos menores, né, até mesmo o uso do poema em sala de aula, para as crianças menores, tem uma contribuição muito importante, porque esses textos utilizam de uma linguagem que causa uma sonoridade voltada, né, para esse público que é tão apreciador do som, da estética, né, da rima. Então é gostoso, as crianças aprendem com facilidade, elas decoram rapidinho uma rima quando ela causa um efeito sonoro apreciável, né? E embora ela desconheça as formas, ela desconheça os estilos literários, o poema ele chama a atenção de um público leitor por conta da sonoridade que ele causa. E é ali que talvez o professor consiga conquistar um aluno, né? Consiga conquistar esse estudante e trazer ele para o mundo da literatura, que é tão importante hoje manter essa criança, né, como leitor. Uma outra característica da literatura, especialmente da ilustração em um texto literário, é que essa ilustração não funciona mais apenas como um artifício do texto. Não, essa ilustração é como se fosse já um segundo texto, porque ela vem cheia de significados e não é só um facilitador de leitura. Essa ilustração, ela vai funcionar como realmente um segundo texto. Até mesmo a criança que não é alfabetizada ainda, quando ela para observar uma sequência de ilustrações dentro de um livro, ela consegue inventar a própria história e às vezes ela consegue até aproximações com aquilo que realmente está escrito ali no texto. E isso é muito interessante. E pensar na ilustração como um segundo texto, né, faz você também pensar no ilustrador como um segundo autor ou como um coautor do livro. É um papel tão importante, né, uma atividade tão importante que venha enriquecer ainda mais o trabalho e contribuir para a formação dessa criança, desse adolescente leitor. Continuando com a ideia de que o que nós somos hoje é decorrente de todos aqueles que vieram antes de nós, nós vamos continuar a nossa homenagem no dia de hoje com a Magda Spavieri, que fará uma homenagem a Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade foi poeta, contista e cronista brasileiro no período do modernismo. Considerado um dos maiores escritores do Brasil, Drummond fez parte da segunda geração modernista, foi precursor da chamada Poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia.
Drummond escreveu, além de poesias, né, literatura infantil e realizou diversas traduções. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902 e em Itabira, do Mato de Dentro, no interior de Minas Gerais, e faleceu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, com 85 anos. Um dos seus poemas mais conhecidos, né, de todos nós, é No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ele foi publicado na Revista de Antropofagia de São Paulo em 1928. Na época foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. Com notória importância na cultura brasileira, Drummond é considerado um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX. Algumas homenagens a ele estão na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com a estátua dos dois poetas, e na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, com a estátua conhecida como O Pensador. Então, na noite de hoje, nós teremos a homenagem de Magda Spavieri, membro da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, seccional de Bom Retiro. A Magda é natural de Osasco, São Paulo. É professora efetiva dos anos iniciais pelo estado de Santa Catarina e contadora de histórias. Ela é idealizadora de um projeto de motivação à leitura que conta com um programa de contação de história semanal veiculado na rádio comunitária Portal da Serra e biblioteca móvel com contações de histórias mensalmente em local público. Coisa fantástica, né, gente? Atualmente, em função do isolamento social, esse segundo item do projeto está sendo substituído por vídeos postados no Facebook. Então, vamos à homenagem da Magda, a Carlos Drummond de Andrade, com o poema A Lagoa. Eu não vi o mar. Não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo. O mar não me importa. Eu vi a lagoa sim, a lagoa é grande e calma também. Na chuva de cores, da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Carlos Drummond de Andrade. Nada como uma contadora de histórias para ler um poema, né? Fernando Pessoa disse: um poema é a projeção de uma ideia em palavras através da emoção. A emoção não é a base da poesia, é tão somente o meio de que a ideia se serve para se reduzir a palavras. Então agora nós vamos apresentar aquele momento que a gente espera bastante, né? Os nossos poetas, os nossos escritores, que nos trarão os seus textos magníficos para nos deleitar a alma e nos trazer essas palavras grandiosas que marcam a nossa memória e que nos trazem lembranças, muitas vezes de coisas alegres, de coisas tristes, mas que nos fazem viver e reviver novamente. Olá! Me chamo Júlia Alessandra Dalpias Bussi, tenho 17 anos e faço parte da Academia de Letras do Brasil, seccional Presidente Getúlio. Hoje irei declamar um poema de minha autoria, intitulado Olhos Verdes Esmeralda. Seus olhos têm um encanto, um brilho que eu amo tanto, me transmitem amor e paz. Revelam a tua alma, parecem duas esmeraldas, em tamanho e cor tão iguais. São de um tom esverdeado, da cor do mais verde prado, verdes da cor do mar. Da mesma cor da esperança, parecem duas crianças, de mãos dadas a brincar. Se me olhas com ternura, eu posso ver a doçura e a magia deste olhar. São lindos, são tão profundos, contemplam todo o meu mundo, seduzem, me fazem sonhar. Para ser feliz eu preciso
ver o meu sorriso refletindo em tua retina. Olhos verdes esmeralda contemplam a minha alma no seu rosto de menina. Obrigada. Meu nome é Miranda May e hoje eu vou ler para vocês o meu conto chamado Pandora. Não havia nada a fazer. Quando eu nasci, minha mãe abriu a caixa de Pandora e todas as desgraças do Hades se espalharam pelo universo da minha existência. Apenas para combinar com as desgraças que viriam, o céu desabava em raios e trovões intermináveis. Nasci antes do tempo, nasci nu, e assim permaneci, pois minha mãe só me esperava para a semana seguinte. Atenção, senhores ouvintes da Radiodifusora de São Paulo. Um acidente envolvendo um Fusca e um caminhão que transportava flores para o mercado público municipal causou um enorme engarrafamento. A colisão se deu entre a Avenida Senador Queiroz e a Rua da Cantareira. Portanto, você ouvinte que segue para o mercado público, escolha outra rota, pois há várias ruas interditadas. Se ainda não saiu de casa, vá de metrô. Temos uma ouvinte na linha. Seu nome? Maria de Lourdes. Houve vítimas? Infelizmente, sim. Ambos os motoristas faleceram no local. Pensou-se que havia uma criança a bordo do Fusca, pois foram encontradas roupas e um carrinho de bebê. Mas a polícia constatou que o motorista se dirigia ao hospital maternidade, onde sua esposa deu à luz nesta madrugada. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi-me. Sou órfão da sorte, nasci azedo, amargo, fermentado, um jiló. E por mais que eu tenha tentado, toda a minha vida ainda se encontra em esboço. A minha infância não se realizou. A minha adolescência nunca chegou ao fim. E a minha maturidade, ainda é um sonho. Estou cansado. Mas o dia me convida. Agarra-me, expulsa-me de casa. Preciso trabalhar. Saio à rua, saio ao mundo, saio de mim. Saio. Na 25 de março, um mendigo, morto na calçada, me diz da minha indigência. Ele nada mais pode. A vida se foi. A chance acabou. O fim. E eu? Meu fim chegará? A morte? Nada. E a vida? E a minha vida? Onde vivi? Onde minha substância, minha essência, meu vigor? É como vaticinou Veríssimo. Levantei barreiras contra os ventos da mudança, ao invés de erguer moinhos de vento. Culpei o destino, a sina, a sorte, culpei a fortuna. Mas, apesar do meu incansável pessimismo, hoje estou a pensar. Neste dia de chuvas e ventos, inquietos ventos peregrinos, que passam, que voam, que pedem para parar e serem ouvidos, que flutuam além ou aquém, que vivem e se alimentam de nós. Ventos ou pensamentos? Chuva de lágrimas traz o vento e faz o pesar dos sentimentos no oscilar dos pratos de minha alma. E agora, José? Sigo o vento? Ou calo-me e regalo-me com o presente tempo? E agora, Maria? Vou à luta? Ou paro para ver o vento seguir nas veredas que um dia iria? Abro a janela e deixo o vento entrar. Sorvo o ar que finalmente percebo vivificante.
E agora, sei que tenho duas alternativas: viver ou morrer em vida. Escolho agora construir moinhos para os meus ventos. Escolho viver. Tenho 35 anos e acabei de nascer. Pois no fundo de minha caixa de Pandora ainda restava a esperança de poder, ainda uma vez, recomeçar. Olá, eu sou a Cris D'Agostin, acadêmica da LBSC, seccional de Criciúma. Tudo. Quando tudo parecia obscuro, quando tudo estava sem sentido, quando tudo deixou de ser tudo, você apareceu trazendo o novo. Trouxe a brisa suave, trouxe as estações coloridas, trouxe sublimes paisagens. Quando o tudo parecia dor, quando tudo estava triste, quando tudo deixou de fazer sentido, você apareceu trazendo o encanto. Trouxe sentido à vida, trouxe uma paz especial, trouxe algumas certezas. Acariciou-me, envolveu-me, conquistou-me. Quando tudo deixou de ser tudo, percebi que o tudo nada foi. Percebi que o tudo é o presente, o tudo é o que eu vivo agora. Quando tudo passou a fazer sentido, borboletas gostosas vibraram em mim. Sensações inexplicáveis foram sentidas. Saudade passou a ser rotina. É este tudo que quero. É este tudo que sonhei. É este tudo que desejo. Olá, eu sou Jorge Guerra, sou poeta. Soneto da plenitude. Que hoje o seu dia seja pleno, o sorriso seja largo, que a calma te norteie, e o seu prazer de viver seja sempre farto. Que a coragem te acompanhe, que o medo não te acanhe, que a sua bondade te seja eterna. Se tens um fardo, que te seja leve e o futuro esteja agora, para te pôr um ânimo novo, que possa motivar a todos no seu entorno e a sua fé nos conclame. E se houver justiça neste mundo, o meu desejo hoje profundo é que toda flor tenha o seu nome. Eu sou Emanuela Guzzi Mendes, sou membro da Academia de Letras do Brasil e de Santa Catarina, seccional Criciúma. Sou poeta e escritora. Toda a solidão dezembrina. Quando eu saio à procura de pessoas, eu queria encontrar um abraço demorado, palavras que fizessem sentido ao coração, mas principalmente à alma. Tenho estado tão cansada de ver todas elas. Não tenho com quem conversar. As palavras não me fazem sentido. São silêncios que flutuam no ar. Vejo no espelho essa face tão conhecida, que envelhece e embrutece, só de olhar. Queria não me envergonhar, sentir, ter amigos com quem conversar. Eu precisava sentir de novo tudo o que passou, os gostos que ficaram na lembrança, saudades eternas, mas o vazio imenso invade minha alma. Às vezes eu tento ter calma, aceitar as coisas como elas são, não querer amar, não querer amor, dormir, comer, trabalhar, sobreviver, até que os dias passem e que logo chegue a solidão alegre do verão. Meu nome é Cheyenne Damasio Gione, sou professora e escritora. Empatia. Te vi sentado na calçada, absorvendo a dor da partida de um desamor. A outra, jogada no corredor de um ônibus com a nudez embriagada. A mãe daquela, caída em prantos ao lado do seu corpo sem vida. Coloquei minha simpatia no bolso, mas não agi com antipatia. Não havia motivos para sorrir, mas também não me deixei partir. Fiquei ali parada,
não era telepatia. Tinha que ouvir, tentar entender. O motivo do teu exílio, queria saber, buscar qualquer auxílio. Foi aí que aprendi o sentido das palavras e uma regra para a vida pude ter. Não confunda simpatia com empatia. Simpatia nos faz cumprimentar pessoas. Empatia nos faz humanos. Um sorriso traduz uma história feliz, nos trilhos conduz o progresso que faz. Nas praças e parques um novo horizonte se eleva vibrante no olhar que quer paz. Sou Criciúma, história e canção, do chão do carvão que fez tradição, aqui se inventa com educação. O mundo celebra em seus corações as lindas bandeiras de tantas nações, que são desta terra a seiva e o sol, que faz a semente brotar e crescer. Não cabe no verso de uma canção o amor generoso que não descansou, que faz progredir um novo lugar para a gente morar e também trabalhar. 140 já fez Criciúma de história e paixão no asfalto e no chão. Ver Criciúma florir outra vez traz esperança com viva altivez. 7 mares. Um pescador de fantasias com sua rede prateada, um surfista de aquário com suas ondas na escada, uma princesa de verdade com seu castelo de areia, uma sereia de madeira com seus cabelos de aveia, um pirata de aço com seu navio de papel, um oceano de gelo com seu reflexo no céu, uma Afrodite de azul com um sorriso encantado, uma ilha de mistérios com seu farol apagado, um marinheiro de asfalto com seu Titanic de brinquedo, um Poseidon de diamante com seu tridente cor de medo, uma chuva de verão com uma brisa de veludo, uma tripulação de valentes com suas espadas e escudos, um litoral de corais com suas garras de leão, um capitão de pedra com seu grande coração, uma mulher de biquíni com seu corpo bronzeado, uma dama de cristal com seu batom salgado. Para darmos então por encerrada a noite de hoje, eu vou fazer um convite. Vamos ler aqui um texto meu, do meu livro A Luz e a Escuridão, um diálogo com a sombra. Este convite é muito importante, pense bem nele, enquanto eu leio. O segredo. Era vergonhoso demais, então eu não contei. Eu não sabia, mas a sombra prospera quando temos segredos. Criei uma vida secreta e uma persona para mostrar ao mundo, boa, ponderada e recatada. Mas, em certo momento, quando eu menos esperava, aquele ser sombrio exigiu o seu direito de ver a luz do dia. Apavorei-me. Não parecia ser eu, mas não adiantou me enganar. Era eu mesma, meu desprezado eu esquecido. Este acontecimento fez-me lembrar de uma lenda contada por minha avó. Ela dizia que um duende feito de sombra vagava pelo mundo e em dias de nevoeiro ele se aproximava daqueles que escondiam pecados e segredos e se prendia disfarçado na própria sombra da pessoa. A partir daí, passava a acompanhá-la, martirizando-a. A vítima só se libertaria se descobrisse o nome esquecido do doente e gritasse para que todos ouvissem. Hoje, eu vim aqui para contar o meu segredo e gritar o nome do meu doente, sombrio. E agora, como agradecimento, vou ouvir o seu segredo. Conte-me o nome do seu doente sombrio. Que tal? Que tal se livrar de algumas sombras? A literatura também nos traz isso. Podemos fazer realmente um grande proveito dela para a nossa paz e a nossa transformação interior. Boa noite
E não esqueça de se inscrever, compartilhar, né, o nosso vídeo, se inscrever no canal, para que vocês sejam avisados, notificados pelo YouTube, de que mais algum vídeo foi postado. Boa noite a todos.